fala do Lula sobre essa história aí da descriminalização da maconha. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. A rivalidade entre quem é que manda, é o Congresso ou a Suprema Corte? Nós temos então aí o Lula se manifestando, eu não posso tirar a razão dele. Também não. Também não. Tá Nesse aspecto ele falou bem. Falou que o Supremo Tribunal Federal não deve discutir tudo, não deve se meter em outras matérias. Mas ele, um político muito hábil, né? Ele ali fez o jogo de falar, não pode ficar assim, se quem manda é o Supremo, se quem manda é o Parlamento, e tirou o corpo dele fora. Claro. Que ele é presidente da República, é o Executivo, e o Supremo o tempo todo também interfere nas pautas do Executivo. Perfeito. No governo atual, menos. No governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro, não podia falar nada. Até em matéria de saúde pública, na Covid, quem pode, quem não pode, se é para ficar em casa, se é para ir para a rua. O Supremo se meteu nisso. E se você pegar o discurso de posse do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele fala quais são as pautas dele. E ele fala de políticas públicas. Perfeito. Veja, o ministro ele tem que se preocupar, já que ele é o cargo mais alto do Judiciário do Brasil e é o presidente do CNJ também, porque ele acumula os dois cargos, ele tem que se preocupar com a vazão dos processos. Ele tem que se preocupar em julgar os processos que estão acumulados no nosso país por décadas e décadas. Todo mundo conhece um brasileiro que tem um processo que está lá há 20 anos e nunca conseguiu receber o bem da vida que está buscando lá. Então ele tinha que estar preocupado era com o bom funcionamento do judiciário. Se os juízes estão julgando corretamente, se os juízes não estão julgando corretamente, se os juízes... Mas eu não vejo isso. Eu vejo o absurdo da própria Suprema Corte, em favor deles próprios, decidirem que pode julgar pode julgar processos dos escritórios de advocacia que parentes deles, esposa, filho, quem for, sejam partícipes. Ou seja, ele diz não pode julgar processos dos parentes. Quando for para o Supremo é só o parente não subscrever a peça. E um argumento que foi colocado lá, que era um absurdo, é dizer, não, porque nós estávamos levando muito tempo para verificar se tinha impedimento ou não tinha impedimento. O juiz tem que ser isento. O juiz tem que julgar conforme a lei. O juiz ele não pode ter um interesse próprio ou interesse de terceiros que ele tenha relação sobre a competência de julgamento dele. Então, acho que o presidente Lula, nesse aspecto, ele falou corretamente. E olha que eu geralmente não concordo com o presidente Lula. Eu muito menos. Eu não concordo nunca com o Lula. Dessa vez você concordou. Dessa vez eu concordei. É o Lula mesmo que está falando? Vamos ver se é o Lula mesmo. Eu acho que deveria ser da ciência, mas nem do advogado. Então, da Suprema Corte, se ela tiver uma PEC no Congresso Nacional, a PEC tende a ser pior. Primeira coisa é o seguinte, Lula, se está certo impedir que haja um debate científico em relação a essa questão. Mas você mente ou está muito mal informado, então cobre da sua assessoria, porque a comunidade científica ela está participando desse debate desde que ele veio a público. Inclusive a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela soltou, e o Conselho Federal de Medicina, ambos, já no ano passado, soltaram uma nota. Existem vários estudos disponibilizados no site da ABP que condenam essa tentativa de se legalizar o uso da maconha. Inclusive, eu já li esta nota aqui no programa. As duas se posicionam, contra a liberação, porque entenderem que a medida dessa natureza pode resultar no aumento do consumo, no comprometimento da saúde de indivíduos e pública e no fortalecimento do narcotráfico. Aliás, aqui um parêntese, quando ele fala de comprometimento da saúde pública, é do sistema de saúde pública, porque o Supremo é muito curioso, muito engraçado, viu, Everaldo? Porque o Supremo vai lá, vamos descriminalizar, isso aí é um problema de saúde pública. Tá, e como é que vocês vão garantir que a rede de saúde pública do país tenha capacidade de acolher as pessoas que apresentarem qualquer tipo de distúrbio ou de vício no uso da maconha? Por quê? Porque isso está acontecendo em todo lugar. Portugal,